Imagine o seguinte: um titã tão colossal, tão carregado de energia nuclear, que seu próprio corpo começa a colapsar sob o peso de seu poder. O que acontece quando até mesmo o rei dos monstros chega ao limite? E se esse limite for uma supernova? Bem-vindos a uma análise profunda da possível culminação do arco de Godzilla no Monsterverse, um destino cósmico, possivelmente trágico e definitivamente épico. Desde sua estreia no Monsterverse em 2014, Godzilla tem trilhado um caminho que vai muito além de meras batalhas entre titãs. A cada filme ele cresce, não só em poder, mas em relevância dentro da mitologia da franquia. De figura temida pela humanidade a protetor relutante da Terra, o Godzilla do Monsterverse vem evoluindo com um propósito. E agora, com o título revelado de Godzilla e Kong The New Empire Supernova, muitos fãs estão se perguntando: estamos prestes a testemunhar o clímax dessa trajetória? Antes de explorarmos essa teoria, vale relembrar como chegamos até aqui. Em Godzilla 2014, ele surge como uma força da natureza, restaurando o equilíbrio ao enfrentar os kaijus mútuos. Em King of the Monsters 2019, ele se estabelece como o verdadeiro rei, derrotando Ghidorah e unificando os demais titãs sob sua liderança. Já em Godzilla vs Kong 2021, vemos o início de uma relação mais complexa entre monstros e humanidade, além da introdução mais clara da Hollow Earth como centro dessa mitologia. E finalmente, em The New Empire 2024, testemunhamos uma parceria temporária entre Godzilla e Kong para derrotar uma ameaça maior, Scar King, e uma transformação visual e energética em Godzilla, que muitos acreditam ser o prenúncio de algo ainda maior. Agora, vamos direto ao ponto técnico. O que significa um ser como Godzilla atingir o estado de supernova? Em termos astrofísicos, uma supernova ocorre quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e colapsa, liberando uma quantidade absurda de energia. É uma explosão que pode ofuscar galáxias inteiras por um curto período de tempo. Aplicar esse conceito a uma criatura biológica requer uma dose de licença poética, mas o Monsterverse já demonstrou estar disposto a explorar temas quase mitológicos com uma camada científica, e essa seria a mais ousada até agora. A ideia de Godzilla se tornando tão poderoso a ponto de se autodestruir em uma explosão nuclear catastrófica não é nova. No filme Godzilla vs Destoroyah 1995, da Toho, temos exatamente esse cenário. Ali, Godzilla está morrendo, sua energia nuclear interna ficou instável, seu corpo está entrando em colapso e ele corre o risco de destruir o planeta inteiro com sua morte. O visual do Godzilla brilhando em tons avermelhados, quase como se estivesse derretendo por dentro, é icônico. E em The New Empire, muitos notaram que a nova forma de Godzilla tem tons semelhantes, como se essa ideia estivesse voltando, mas em nova roupagem. Mas e dentro do próprio Monsterverse, existe base técnica ou científica para uma transformação tão drástica? A resposta é sim, e ela está enraizada em vários pontos da franquia. Primeiro, temos o conceito de energia vinda da Hollow Earth, um bioma subterrâneo onde a radiação natural é extremamente elevada. Godzilla se alimenta dessa energia, e a exposição prolongada poderia causar uma sobrecarga. Segundo, temos a substância revelada em materiais derivados, como Monsters Declassified, onde vemos a existência de componentes biotecnológicos capazes não só de curar, mas de reviver seres gigantes como Tiamata. Isso abre margem para que, mesmo que Godzilla morra, ele possa retornar. Além disso, há uma antiga lenda Iwi, uma das civilizações dentro do lore do Monsterverse, que fala de uma criatura semelhante a Godzilla que teria consumido uma estrela dentro da Hollow Earth. Mito ou verdade? Não importa. Narrativamente, isso pode funcionar como prenúncio ou metáfora. Godzilla seria uma estrela prestes a explodir. Essa explosão, literal ou simbólica, pode significar sua saída triunfal da franquia atual. Agora, se Godzilla de fato se sacrificar e atingir um estado de supernova, isso levanta duas grandes possibilidades narrativas. A primeira, um novo herdeiro deve surgir. Essa é uma regra não oficial da Toho. Godzilla pode morrer, desde que um sucessor esteja garantido. Em Godzilla vs Destoroyah 1995, esse papel cabe a Godzilla Jr. No Monsterverse ainda não vimos sinais de reprodução, mas assim espaço para clonagem. A tecnologia para criar um novo Godzilla existe no universo, usada anteriormente em experiências envolvendo titãs. Poderíamos ver uma versão criada em laboratório, talvez com DNA híbrido, e até mesmo com características diferentes do Godzilla atual, o que permitiria novas abordagens nos próximos filmes. Mas e Kong?
qual o papel dele nisso tudo? Ele pode ser o catalisador dessa transição. Ao se tornar mais conectado aos humanos e a Hollow Earth, Kong pode ajudar a criar um novo equilíbrio, passando a ser mentor ou parceiro da nova geração de titãs. Isso abriria caminho para uma nova era de filmes no Monsterverse, com dinâmicas diferentes e menos dependência do Godzilla original. E tem mais, o nome supernova pode também se referir ao próprio status de Godzilla como ícone cultural. Uma supernova é o momento final e mais brilhante de uma estrela antes de desaparecer. É simbólico. Estamos diante do auge do personagem e também, talvez, do seu fim. Agora, se você achava que o Monsterverse ia parar por aí, está redondamente enganado. A coisa fica ainda mais interessante e sombria quando a gente começa a considerar o elemento da biotecnologia introduzido nos filmes e materiais expandidos do universo. E não estamos falando de simples engenharia genética, estamos falando de algo que beira o divino, ressuscitar criaturas do porte de Tiamata e, potencialmente, até reconstruir Godzilla a partir do nada. No spin-off Monsters Declassified, foi revelada uma substância misteriosa com capacidade não só de regenerar tecido, mas de promover ressurreição completa. O caso de Tiamata é um exemplo claro. Mesmo após ter sido eliminada por Godzilla, o organismo da criatura foi preservado em laboratório e exposto a essa substância, gerando indícios de reconstrução celular acelerada. E é aí que entramos no terreno perigoso e fascinante da clonagem. Se você tem a tecnologia para reviver um titã a partir de fragmentos celulares, o próximo passo lógico é criar uma cópia fiel, ou quem sabe até melhorada, do original. Imagine um Godzilla 2.0, feito em laboratório, com aprimoramentos genéticos para ser mais controlável, mais obediente ou mais destrutivo. Mas isso levanta uma questão essencial. Um clone de Godzilla ainda é Godzilla? Essa pergunta pode parecer filosófica demais, mas no Monsterverse ela carrega implicações gigantescas, porque não estamos lidando com uma simples criatura. Estamos falando de um símbolo de reequilíbrio planetário, um deus vivo para muitas culturas dentro do universo narrativo. E substituir essa entidade por um produto de laboratório, bom, isso pode ter consequências que vão muito além do que qualquer humano consegue prever. Se o clone nasce sem a experiência, sem a memória genética, sem um instinto que guia o verdadeiro Godzilla, será que ele vai lutar pela Terra? Ou será que ele vai lutar contra ela? E aqui entra o aspecto político dessa história. Porque no Monsterverse, os titãs não são apenas monstros, eles são atores geopolíticos. A presença deles afeta economias, governos, culturas e até o equilíbrio de poder entre nações. Desde King of the Monsters, vemos que existem facções humanas que apoiam a presença dos titãs, acreditando que eles são os verdadeiros herdeiros do planeta, enquanto outras defendem sua erradicação completa, por medo ou interesse. Se um novo Godzilla surgir, seja clone ou sucessor, ele será visto como um herói ou uma ameaça? Quem terá o direito de decidir isso? Os cientistas da Monarch? Os militares? Os líderes mundiais? E mais, será que o novo Godzilla será usado como uma arma geopolítica manipulada por uma superpotência para ameaçar seus inimigos? Pense bem, uma criatura com a capacidade de varrer cidades em segundos, feita em laboratório por humanos, com uma programação básica ou condicionamento artificial. O que impediria alguém de transformá-lo em uma espécie de cão de guerra nuclear com patas? Isso, claro, ignora completamente o aspecto espiritual e mítico da criatura original. E é por isso que a comparação com outras versões históricas do Godzilla é tão importante neste ponto do roteiro. Ao longo das décadas, Godzilla assumiu múltiplas identidades. Na era Showa, ele era uma força da natureza que eventualmente se tornava um protetor da humanidade. Na era Heisei, vimos uma abordagem mais trágica, um titã poderoso, mas condenado pela própria existência nuclear. Já na era Millennium, o foco foi mais no conflito simbólico entre natureza e civilização. E em Shin Godzilla,
Ele é uma metáfora viva para desastres nucleares e inação política. Uma crítica mordaz ao governo japonês pós-Fukushima. Em Godzilla Minus One, ele retorna ao papel de força avassaladora e implacável, simbolizando o trauma coletivo pós-guerra e o terror do desconhecido. O Monsterverse, por sua vez, redefiniu Godzilla como um guerreiro ancestral, parte de um ecossistema de criaturas colossais, cujo papel é restaurar um equilíbrio sempre que ele é ameaçado. Essa versão é mais ativa, mais estratégica, mais consciente de seu papel, quase um vigilante divino. E é aqui que a ideia da supernova volta a fazer sentido, porque assim como uma estrela que colapsa sob o seu próprio peso, o Godzilla do Monsterverse pode estar se aproximando de um momento final, onde ele dará tudo de si para salvar o planeta, mesmo que isso custe a própria existência. E a pergunta que fica é: quem ou o que virá depois? O clone? Um filho? Um novo tipo de titã, mais híbrido, mais adaptado ao mundo moderno? Será que o Kong vai assumir o papel de líder? Ou vamos assistir à ascensão de uma nova geração de titãs, cada um representando facetas distintas da relação da humanidade com a Terra? Essas possibilidades abrem espaço para uma nova fase do Monsterverse, com temas mais profundos, mais complexos e talvez mais sombrios. E se os criadores forem ousados o suficiente, poderemos ver uma espécie de reboot narrativo suave, onde o legado de Godzilla é respeitado, mas a história caminha em direção ao desconhecido, com novas ameaças, novos deuses e novos dilemas. Por fim, o Monsterverse está claramente construindo algo grande, e ao usar referências técnicas e mitológicas, abre espaço para um encerramento digno para esse Godzilla e um recomeço ousado para a franquia. Se ele for embora em uma explosão de glória, será com o respeito de um rei que cumpriu a sua missão. E aí, você está preparado para ver Godzilla brilhar como nunca antes, mesmo que isso signifique a sua destruição? Ou acredita que essa supernova é apenas o início de uma nova era ainda mais épica? Comenta aí o que você acha, e se curtiu esse mergulho no Monsterverse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Cada vez maior, isso no topo de tudo.